Olá, pessoal! Então, vocês que viram a aula anterior, vocês viram que vocês podem patentear a pesquisa de vocês, né? Então, seja ela seu mestrado, seu doutorado ou algum evento que vocês tenham feito. Mas e aí? Vocês já sabem que vocês podem patentear. E como vocês vão escrever uma patente? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, fique comigo aqui nessa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou a professora Mayrin Serafini, sou professora do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe e vou mostrar aqui para vocês como redigir uma patente. Então, os tópicos abordados, que alguns a gente já falou nos vídeos anteriores, é o que pode ser patenteado, quais os requisitos para a concessão de uma patente, quais as etapas para a obtenção de uma patente, qual a estrutura de um documento de patente e quais as instruções normativas que a gente tem que seguir, né, ter como guia para elaborar a nossa patente. Então, no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, é só vocês clicarem aqui. Quem ainda não viu o vídeo anterior, é melhor ver o vídeo anterior para depois entender como escrever a patente. Então, no vídeo anterior, a gente viu que na Lei 9.279, de 1996, está tudo destrinchado, o que pode ser patenteado e o que não pode ser patenteado. Então, lá no artigo 10 dessa lei, a gente viu a matéria que não é considerada invenção ou modelo de utilidade. Então, na aula anterior, a gente viu alguns conceitos, né? Qual a diferença de descoberta, qual a diferença de invenção. No artigo 18 da mesma lei, a gente viu o que até pode ser uma invenção, mas não pode ser patenteado. Então, está tudo explicado anteriormente. E a gente também viu os requisitos para a concessão de uma patente, né? Que esses incluem novidade. Então, a matéria da minha patente não pode estar compreendida no estado da técnica. Que o que é esse estado da técnica? É tudo, se eu deposito minha patente hoje, tudo que esteve divulgado até então está no estado da técnica. Se ele está divulgado, é uma revisão da literatura, uma revisão de patentes, por exemplo. Se vocês fizerem uma revisão e verem que não tem nada sobre aquele assunto, então ela sim pode ser considerada uma invenção, uma novidade, né? Desculpa. Então ela pode ser considerada uma novidade. E isso também tem uma aula completinha aqui no vídeo, dependendo do dia que vocês estiverem vendo, talvez eu lance depois dessa aula. Procurem aqui na playlist de patentes e propriedade intelectual que vai ter uma aula só sobre busca de patentes. Então eu vou mostrar bem bem completa a aula, como que vocês buscam uma patente. O outro requisito é a atividade inventiva, que mostra, né, que um técnico no assunto, que é aquele técnico que vai receber minha patente, né, no Brasil a gente patenteia por intermédio do INPI, então é esse órgão que vai avaliar nossa patente, e lá tem alguns técnicos que vão examinar nossas patentes. Eles são técnicos no assunto, então, por exemplo, eu sou farmacêutica, eu vou depositar uma patente nessa área, então é um técnico que entenda dessa área também, e para ele, quando ele analisar a minha invenção não vai ser uma coisa óbvia para ele, tá? Então, aí considera uma atividade inventiva. E aí tem que ter também uma aplicação industrial, ou seja, ela tem que ser passível de ser industrializada ou comercializada, e tem que ter suficiência descritiva. Então, suficiência descritiva é o tema da aula de hoje, né? A gente vai ver como fazer um relatório que tenha esse requisito para a concessão de uma patente, né? De uma suficiência descritiva. Então, é uma informação clara para que um técnico no assunto entenda essa invenção. Então, esse é um dos requisitos para a gente ter uma concessão de uma patente. E aí a gente vai ver as etapas para a obtenção de uma patente, né? Então, a gente tem a nossa invenção, e aí como que faz? Entre a gente ter feito todos os nossos estudos e ter gerado essa invenção, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma busca prévia. Tá? Não é isso que a gente faz quando a gente escreve um artigo científico, a gente faz uma busca de tantos outros artigos científicos e escreve ou faz o nosso projeto, né, de mestrado e doutorado, faz o nosso projeto baseado no que tem na literatura, né, faz uma busca de anterioridade. A mesma coisa com a patente. Só que aqui eu friso que é muito importante quando a maioria das pessoas quando fazem o seu projeto científico procura conteúdo principalmente em artigos científicos, tá? E esquece de pesquisar em patentes. E é essencial que a gente faça busca em patentes, porque muitas vezes
os experimentos, as coisas que têm fundo tecnológico não estão registrados ou publicados em artigos. Estão em patentes, né, pessoal? Porque fora do Brasil, por exemplo, qual o cenário que a gente vê? A maioria dos doutores no Brasil estão nas universidades. Mas será que fora do Brasil é assim? Será que nos países desenvolvidos esses doutores, eles estão aonde? Ou outros países? Será que eles estão mais em empresas, né, na parte de pesquisa e desenvolvimento de empresa? Então, isso acontece que muitos outros países têm muitas empresas e muitos doutores estão trabalhando nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso faz com que eles desenvolvam alguma coisa, mas não está publicado no artigo, porque eles não têm tanto interesse em publicar um artigo científico. Então, eles vão lá e colocam esse conhecimento numa patente. Tá? Então, a gente tem que fazer a busca prévia para avaliar se realmente é uma novidade. Então, a busca prévia também é assunto de uma aula completa sobre isso. E aí a gente faz essa busca para não perder tempo e dinheiro, né? Refazendo alguma coisa que já foi feita. Então, a gente faz o depósito no INPI, faz o pagamento dessa taxa e entrega os documentos solicitados, tá? Se vocês estão vinculados a alguma universidade, quem vai fazer todo esse processo do pagamento e o processo jurídico é o núcleo de inovação tecnológica da universidade que vocês estão. E aí, depois, né, nessas etapas, quando é feito o depósito, vocês vão ter um protocolo, o protocolo de depósito de patente, vocês já podem colocar no currículo Lattes, quem é do meio científico, né, já coloca no currículo Lattes de vocês, que é um depósito do pedido, e que é só aquele protocolo, e que só foi feito com base no documento, só na forma dos documentos. Então, se vocês pagaram a taxa e entregaram os documentos que eles pedem, então está tudo depositado. E aí vem um período de sigilo, né, que é 18 meses a partir da data que a gente deposita essa patente. Que é esse tempo que a patente ainda não está divulgada, não está publicada lá, então só quem tem conhecimento são os inventores, que é justamente para dar oportunidade para esses inventores tentar colocar no mercado, né, e rentabilizar. E aí, passado 36 meses, né, desse dia do depósito, é necessário que o inventor peça o pedido do exame. O pedido do exame vai ser aquela avaliação, para o inventor saber se a patente vai ser concedida ou não vai. Por que esses 36 meses de depósito? Porque uma concessão de uma patente leva mais do que 10 anos, né? Até que a gente deposite e eles avaliem, leva essa média de tempo. E aí, nesse caminho, muitos inventores desistem. Eles veem que não precisa mais fazer esse exame porque essa tecnologia já ficou ultrapassada, não tem mais interesse. Então, é necessário fazer esse pedido de exame. E aí, novamente, quem faz esse pedido de exame, se vocês estão numa universidade, também é de responsabilidade desse núcleo de inovação. E aí, no final, quando essa patente é deferida, vocês vão receber a emissão da carta patente, tá? Que é só quando o período for deferido. Então, qual é a estrutura do documento de patente? Como o que cabe a nós inventores, né? Para escrever uma patente, a gente tem que saber a estrutura, que basicamente é o resumo, o relatório descritivo e as reivindicações. E se for necessário, também entra um capítulo de desenhos. Tá? Então, basicamente são esses três, obrigatoriamente: o resumo, o relatório descritivo e as reivindicações. Então, essa foto aqui de uma carta patente. Então, quando vocês têm a patente deferida, vocês recebem essa carta com o selo, que é como se fosse a propriedade de vocês, né? O título que vocês têm aquela patente. E aí a estrutura, o formato de uma patente, elas são regulamentadas, né, em instruções normativas do INPI. Né? Então, são as instruções normativas 30 de 2013, fala de especificações gerais, e a 31 de 2013 fala das especificações formais. Então, é sempre importante, quando vocês forem escrever a patente, vocês tenham as duas do lado como checklist. Então, aqui eu vou misturar a 30 e a 31, vou misturar enquanto estiver falando, mas eu vou falar mais basicamente em cada tópico, né, o resumo. O que o resumo precisa ter? Então, a gente vai ver nas duas instruções o que precisa ter. E aí eu peguei como um exemplo uma patente aleatória, eu simplesmente joguei aqui no NPI, fiz uma busca,
E peguei, já que sou farmacêutica e falo muito com farmacêuticos e pessoas da área de biotecnologia, peguei uma patente, por exemplo, que tem como depositante o laboratório Axé Farmacêutico, tá? Uma empresa multinacional. Então, isso aqui é uma patente, tá? Aquela que eu mostrei a foto anteriormente era a carta patente, que é como se fosse, você tem uma casa, vocês têm uma escritura da casa, né? Então, a carta patente é isso, é um título mostrando que você é proprietário daquela patente. E quando vocês mandam a patente para o NPI e ela é depositada, vocês recebem a patente dessa forma. Então, aqui a gente tem um protocolo, esse número 21 aqui e o número BR 10 2017, então isso é o protocolo. Sempre, tanto se a patente é depositada em outros países, ela vai começar sempre pela sigla do país. Então, essa é depositada no Brasil, aqui 2017, no ano de 2017, esse número é o protocolo. Aí, sempre quando tem esses números 22, aqui é data do depósito, a data de publicação nacional, que normalmente é quanto tempo depois? Se vocês prestarem atenção, antes eu falei que tem um período de sigilo, que são os 18 meses. Então, ela é publicada nacionalmente 18 meses depois do pedido de sigilo. E aí a gente vem aqui com outras informações, tá? Isso é sempre é sempre na primeira página da patente a gente vê isso. Então a gente vê o título. Então aqui o título dessa é Composição farmacêutica para tratamento de desordens inflamatórias, processo de produção de composição farmacêutica e uso da dita composição. Então aqui esse é o título. A gente tem classificações internacionais, que isso eu falo também na aula de busca de patentes. Lá na aula de busca de patentes eu ensino como achar a classificação internacional. Aí vem os depositantes. Depositantes normalmente são as universidades, as indústrias, né? Se o invento veio de alguma instituição jurídica, os inventores e o resumo. E aqui um desenho, sempre usa um desenho sempre usa o desenho aqui na capa. E aí, quando a gente vai falar do resumo, que já vem na capa, né? Vocês veem que o resumo é uma coisa bem resumida mesmo, né? O resumo, então, nessa instrução normativa, na 31, por exemplo, fala que o resumo, quanto à forma, lembra que a instrução normativa 31 fala da forma, né? Deverá cumprir as seguintes especificações: ser iniciado pelo título, em destaque com relação ao restante do texto. Indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção e ser conciso, de preferência de 50 a 200 palavras, não excedendo 25 linhas. Então, vejam só, exigências formais do resumo são essas três. Vamos analisar aqui o resumo. Resumo, começou pelo título, né? E aí, conciso, com certeza não tem 25 linhas aqui, e se a gente contar as palavras, vai estar provavelmente no limite que eles deram. E o que diz esse resumo? A presente invenção descreve novas e inventivas composições, compreendendo formulações para o tratamento de desordens inflamatórias. Pronto, ele já disse, já iniciou pelo título e já indicou o setor técnico ao qual pertence a invenção. Então, é um setor, né, que vai falar de medicamentos, de invenção, de anti-inflamatórios, e vocês já viram que ele é conciso. Só que dessa forma aqui é como é gerado no NPI, quando a gente alimenta o formulário, e aí no NPI é convertido nessa forma que é a patente, tá? Ele é quando, por exemplo, quando a gente manda um artigo para uma revista, aí eles editoram e fica de um formato, né? Então isso aqui vai ser emitido depois. O que vocês vão enviar para o NPI é uma página dessa forma, então uma página no Word que vai estar numerada aqui. O resumo vai ser 1 de 1, porque não vai ter mais de uma página. E aí vai estar escrito resumo, o título da patente e o resumo dessa patente. Então, isso é uma página no Word com o resumo. E aí, o segundo capítulo, vocês vão falar sobre o relatório descritivo. Olha no relatório descritivo o que diz. As instruções formais.
diz que ele deve cumprir essas especificações abaixo. Ser iniciado pelo título em destaque. Precisar o setor técnico, mesma coisa que o resumo, né? Inicia pelo título, precisa o setor técnico, e aí aqui ele ainda fala que precisa relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas. Então, se você coloca desenho, vocês têm que apresentar esses desenhos. Vamos mostrar aqui um exemplo. Veja aqui, esse é o relatório descritivo que eu vou fazer da minha patente, né? O relatório descritivo dessa empresa, dessa formulação, tem 10 páginas, tá? Sempre é numerado separadamente. Então, o resumo é numerado separadamente, o relatório descritivo, novamente, começa outro capítulo. Então, aqui essa é a primeira página de 10 do relatório descritivo. Veja aqui, começa pelo título, novamente, e aqui ele vai ter que precisar o setor técnico, né? Então, ele diz: a invenção a seguir descreve novas e inventivas composições para o tratamento de desordens inflamatórias. E aí, basicamente, a mesma coisa que ele disse no resumo, como é um resumo conciso, ele usou para colocar aqui. Então, exigências formais 1 e 2 cumpridas, né? E aí, quando eu passo um pouco mais abaixo, essa patente, ele coloca aqui um tópicozinho, ó. Breve descrição das figuras. Figura 1. Ilustra um gráfico comparativo da taxa de dissolução intrínseca. Figura 2. Ilustra um gráfico comparativo, ou seja, exigências formais 1, 2 e 3 cumpridas. Então, a gente usa as duas instruções normativas como um checklist. Tem que estar, tudo que estão pedindo tem que estar lá. E aí, a gente vai olhar agora ainda para o relatório descritivo. Vamos olhar a instrução normativa 30. Primeiro item fala aqui que deve referir-se a uma única invenção ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo. O que isso está querendo dizer? Se eu fiz uma patente para uma composição farmacêutica para tratamento de desordens inflamatórias, tudo que eu coloco ali tem que estar relacionada a essa atividade anti-inflamatória, a essa desordem, já que eu precisei, né, no título e no campo da invenção. Então, esse é o meu conceito inventivo. Eu não posso fazer uma salada de fruta botando tudo na mesma patente, né? Então, elas têm que ser um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo. Então, na aula anterior, eu também comentei que uma patente de invenção, ela pode ter, dentro dessa patente de invenção, ela pode estar querendo patentear o processo, o produto e também aparelhos, né? Então, na mesma patente, eu posso pedir, posso requisitar que seja uma patente tanto do processo para chegar nesse fármaco anti-inflamatório, quanto desse fármaco anti-inflamatório, tá? Então, são invenções diferentes, mas falam do mesmo conceito inventivo. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, vocês deixam no comentário que eu respondo. E aí, continuando, ele diz aqui, alguns itens, tá, pessoal? Vocês veem que aqui o item 1 e o 3 eu retirei, porque está repetindo. São os mesmos itens que já estão lá na instrução normativa 31. Tá? Então, aqui o item 4, ele fala: descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflita, destacando os problemas técnicos existentes. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente faz uma patente, uma invenção, a gente quer solucionar um problema, né? Então, a gente está apresentando ali qual vai ser a solução. Nessa etapa, a gente tem que descrever o estado da técnica, ou seja, dizer, fulano e fulano, na patente deles, eles fizeram um fármaco anti-inflamatório. Porém, esse fármaco anti-inflamatório tinha muitos efeitos adversos. Então, a minha patente,
está propondo, a minha invenção está propondo diminuir esses efeitos adversos. Ou ainda fazer um fármaco com uma solubilidade melhor, o tempo de meia-vida, enfim, não vou entrar na área farmacêutica porque é muito amplo, né? Quem tá assistindo essa aula, né? O público é muito amplo. Então, a gente sempre vai resolver um problema, a gente vai mostrar o que já tem, vai dizer qual é a lacuna que tem, e a gente vai apresentar a solução, né, na verdade, para esse problema. Então, aqui a gente vê o que ele fala. A gente voltou aqui no relatório descritivo, e aí ele diz assim, antecedentes da invenção. Ele botou um tópico ali, antecedentes da invenção. Então, aqui ele vai dizendo o que já tem. Ó, a inflamação é um mecanismo de resposta do organismo a uma lesão ou infecção dos tecidos. Ele vai contando a história do que é uma inflamação. Esse processo envolve uma complexa cascata de eventos. E assim ele vai falando. Prestem atenção que ele não está citando referências, né? A gente é muito acostumado com artigo científico, toda frase que a gente faz, a gente coloca uma referência. Na patente isso não é obrigatório, não, e se quiser colocar referência, nem tem normas para se colocar referência, tá? Então, normalmente é um texto corrido, só dizendo o que tem. Mas sim, quando a gente fala de patentes, vai dizer assim, na patente tal, então a gente coloca na patente BR 10 2017 tal, está descrito esse processo, porém a nossa proposta é fazer dessa forma, né? Então pode, inclusive facilita, você sempre tem que pensar que um analista vai estar olhando essa patente, se vocês já colocarem tudo descrito para ele, vai ser muito mais fácil para ele entender, e aí vai ser muito mais fácil para ele aprovar a patente de vocês, né? Então, facilitem tanto a vida de vocês quanto do técnico que vai analisar essa patente. E aí, continuando aqui, o outro item, ele fala definir os objetivos da invenção e descrever de forma clara, concisa e precisa a solução proposta para o problema existente. Ou seja, no item 4, você vai destacar os problemas existentes, e no item 5 aqui, ele está pedindo para você destacar a sua proposta, né, para esse problema, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado na técnica. E aí, continuando, ele fala ressaltar nitidamente a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado. Então, tem que ser uma coisa bem clara para vocês mostrarem. Ó, isso é novo, não tem até então nada sobre isso, o diferencial é esse, qual o diferencial, qual a vantagem. Aqui no item 8 ele diz assim, ó, descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos ou quadros comparativos. No item 9, ele fala ressaltar quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas conhecida pelo depositante na data do depósito. O que isso significa? E na patente, veja aqui que a gente faz... Já vamos começar aqui olhando o título, né? Ele colocou composição farmacêutica para o tratamento de desordens. Então, o título já é uma coisa bem ampla, diferente do artigo. Num artigo científico, a gente faz uma coisa bem específica. Tal composto, monoterpeno tal, o nome do monoterpeno a gente coloca, tem atividade analgésica. E, se possível, a gente até diz em que via, ou em que modelo animal que a gente usou, a gente diz quase tudo ali no título. Nas patentes é diferente. O título, se vocês pesquisarem composição farmacêutica, vai ter milhões de patentes com o mesmo título, composição farmacêutica. E as pessoas não têm interesse em já mostrar ali no título o que é aquilo, elas querem esconder o que elas estão fazendo. Porque vocês viram já nas outras aulas que quando a gente fala de patente, a gente publica a gente faz o depósito da patente, ela vai estar publicada depois de 18 meses, e aí depois que findou o prazo da patente, né, os 15, 20 anos, ela pode ser utilizada, como a gente tem os genéricos, né, que são utilizados depois da quebra da patente. Então, como o dono da patente quer esconder um pouco as informações, ele tem que ser claro.
tá? Ele tem que mostrar tudo que está ali. Mas ele usa algumas alternativas para esconder. Então, aqui primeiro ele já põe um título amplo. E aí, o que esse item aqui está querendo dizer? Que a gente tem que ressaltar qual é a melhor patente, qual é a melhor forma de se chegar àquilo, mas as pessoas tentam não dizer precisamente quanto é. Eles, por exemplo, eles podem estar usando assim, exemplos. Olha, aqui essa tabela 1 é a minha formulação. Tá, então ele coloca ali uma formulação com nimesulida, celulose microcristalina e assim vai. Mas isso ele coloca um tópico lá, exemplos. E a formulação é essa aqui, tabela 1. Mas ele também coloca a tabela 2, ó, com outra formulação, com também nimesulida, celulose, lactose e adiciona mais alguns componentes. Então ele coloca exemplos da formulação e ele diz preferencialmente qual que pode ser melhor, mas ele sempre tenta mascarar, tá? Então as pessoas que têm mais experiência, né? Então essas multinacionais elas tentam mascarar e não dizem bem ao certo qual é o que elas estão querendo requerer, né? Aqui nessa patente. Embora seja pedido que ressalte. Então, eles dizem ali em algum termo na patente, eles falam assim, essa é preferencialmente usada, mas tem também essa aqui, então tem que tomar cuidado com isso. Aí no item 10 diz que tem que indicar explicitamente a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção. Então, isso é fácil, né, de vocês entenderem. A utilização industrial. Aqui, nesse caso, ele fez uma composição farmacêutica. Isso está bem explícito, né? Que composição farmacêutica eu posso industrializar e posso vender. Mas se for alguma coisa que o inventor, o analista pode ter uma dúvida, como será que a pessoa vai industrializar isso? Então tem que explicar isso bem certinho. E aí, o relatório descritivo ainda deve ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita sua melhor compreensão. Tá? Então tem que seguir essas ordens aqui. Falar do título, falar do relacionar as figuras, falar do setor técnico, relacionar as figuras, e aí falar qual o problema, falar qual a solução, e aí mostrar como é feita essa patente, como é feito as invenções, e aí ressaltar qual que seria a melhor. E aí, uma coisa que isso vai ser encontrado nas especificações gerais, não sei se vocês foram curiosos e repararam, que a patente, além de estar numerada de 1 para 10, o relatório descritivo, né, na verdade, todos os parágrafos, vocês estão reparando, todos os parágrafos começam com uma numeração. Então, tem aqui colchete 001, parágrafo 2º 002. Então, numera os parágrafos. Isso também tem na resolução, já a gente chega nessa parte. Então, 014, 015, 16, 17, 18. E aqui o 19, 20, 21. Então, vamos ver alguns exemplos do que ele fala aqui. Ó. As composições, de acordo com a presente invenção, alcançam a desejável modulação de solubilidade e taxa de dissolução intrínseca e potencialmente influenciam a biodisponibilidade. Veja que isso jamais seria aceito num artigo científico, né? Os termos vagos. Então, a composição alcança a desejável modulação de solubilidade. Como assim? E é uma taxa de dissolução. Então, eles não mostram valores, eles só dizem, né, que é desejável, mas preste atenção, isso é no relatório descritivo, tá? E aí, aqui tem uma parte que... isso aqui também é um termo, uma coisa que muito se usa em patente, ó, no próximo parágrafo. Um objeto da presente invenção, uma composição preferencialmente orodispersível para tratamento de desordens inflamatórias, compreendendo um aumento na taxa de dissolução da composição maior que 30%. Ele só diz que é maior que 30%.
ainda mais preferencialmente entre 30% e 100%. Óbvio, né, gente? Às vezes a gente lê umas patentes e fala assim, eu não acredito que se use isso em patente. Que é uma coisa tão óbvia. Se ele disse que é maior que 30%, não é óbvio se é maior que 30%, vai estar entre 30% e 100%. Vai estar muito, né? Qual é o 100%? Quando comparado a uma composição sem um modulador e taxa de dissolução. Tá, mas não era nem isso agora no momento, eu ia falar do percentual, né? Em muitos momentos, aqui embaixo, ó, fala preferencialmente, de novo, de 0,1 a 5%. Ainda mais preferencialmente de 0,4 a 0,6. Vocês estão vendo que eles usam muito preferencialmente, tá? Essa palavra se usa muito em patente. Se vocês não escreveram várias vezes preferencialmente, o que vocês escreveram não é uma patente. E a dose, concentração, ela não está exata. Eu não digo assim, eu fiz uma formulação com 3% desse composto. Normalmente se coloca uma faixa, que pode ser de 0,1% a 100%. Tá? Essa taxa, ou seja, se é de 0,1 a 100% é qualquer coisa. Tá? Então aqui ele ainda restringiu, olha, ele falou preferencialmente de 0,1 a 5. E ainda preferencialmente de 0,4 a 0,6. Ou seja, a gente entende que pode ser 0,4, 0,5 ou 0,6%, mas por que ele está falando isso? Porque ele não quer restringir, ele não quer ter a patente só para aquela faixa. Então ele já restringe para uma faixa maior, de 0,1 a 5%. E senão outra pessoa pode fazer uma formulação com uma faixa um pouquinho afora do que ele fez e pode, dependendo, né, ser considerado uma invenção. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Não vamos falar sobre isso. E aí ele cita exemplos, né, da formulação que ele fez. Então, continua. Perceba que a gente sempre segue desde o primeiro parágrafo, tá lá na primeira página e vai seguindo na contagem. Aquele sempre vai ser o primeiro parágrafo, tá? A gente não começa uma página nova e começa a numeração. Então, no relatório descritivo vai contando os parágrafos. E aí ele fala alguns exemplos e ele fala aqui, ó, os exemplos aqui mostrados têm o intuito somente de exemplificar uma das inúmeras maneiras de se realizar a invenção. Contudo, não devem ser considerados limitativos do escopo da mesma. Ou seja, isso é uma frase que tem que estar em todas as patentes, escrita de diversas maneiras, mas isso tem que estar escrito ali. O que quer dizer isso? Estou aqui mostrando os exemplos que eu fiz. Mas a minha patente não está se limitando só a esses exemplos. Tá? Então, por isso que antes ali no relatório descritivo, quando ele entra na parte descrição detalhada, né? Então, lembra que tinha os tópicos? Tinha o tópico lá, resumo, campo da invenção, tinha o tópico campo da invenção, antecedentes da pesquisa, a parte onde ele relaciona as figuras, e aí também tem um tópico que vocês podem escrever lá, descrição detalhada da invenção, dizer detalhadamente o que vocês fizeram e colocar as faixas. E aí vem um novo tópico com exemplos. Quando vocês forem apresentar os exemplos, é importante vocês dizer, ó, aqui embaixo estou mostrando os melhores exemplos, as melhores formulações. Mas não significa que é só isso, tá? Minha patente é mais ampla que isso. Então, aqui ele cita os exemplos. E aí cita, né, a tabela 1 com uma formulação aqui no nimesulida 12,5%, aqui também nimesulida 12,5%, mas ele adicionou outros recipientes. E aí ele continua aqui embaixo, ele fala de novo que os versados na técnica valorizarão os conhecimentos aqui apresentados e poderão reproduzir a invenção nas modalidades apresentadas em outros variantes abrangidos no escopo das reivindicações anexas. Tá, ele só conclui, né, que colocou ali os exemplos para ficar mais fácil a apresentação e que vai estar abrangido no escopo. E aí a gente chega na terceira parte. Lembra que eu falei lá no começo? Olha, aqui a estrutura da patente engloba o resumo, o relatório descritivo e as reivindicações. E se aplicava o desenho. Então a gente já falou do resumo, como é
super conciso, né? Falamos do relatório descritivo, que basicamente é isso, começar todas as páginas da patente, né, tanto do resumo quanto do relatório descritivo, quanto as reivindicações, tem que ter o número da página lá em cima, 1 de 2, 1 de 3, né, 2 de 3, qual página e o total de páginas depois da barra. O relatório descritivo tem que ser todos os parágrafos numerados. Tem que ter o campo da invenção, começar pelo título, mostrar o problema, mostrar a solução, mostrar os exemplos, e tudo que está no relatório, tudo que está nas reivindicações, ou seja, as reivindicações é o meu coração da patente, é a parte mais importante. Ali na reivindicação eu estou dizendo, eu quero isso e isso nessa patente. É a minha lista, né, de compras, digamos assim. Eu estou reivindicando isso, isso é meu, isso é meu. E aí, tudo que eu estou reivindicando lá tem que estar no relatório descritivo. Então, agora vamos ver o que diz as instruções normativas referentes às reivindicações. Então, na instrução normativa 31, no artigo 17, diz aqui as especificações que ela tem que ter. As reivindicações devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. Aqui está um exemplo de reivindicações. Tudo isso eu estou pegando essa mesma patente. Então, aqui ele tem 3 páginas de reivindicações. Então, essa é a página 1 de 3. Aí, coloca aqui o tópicozinho reivindicações. E aí, vem uma reivindicação abaixo de outra, numerada por algarismos arábicos. As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua categoria. Vamos lá. Primeira composição. É uma composição farmacêutica para tratamento de desordens inflamatórias caracterizadas por compreender isso, isso e aquilo. Então, começa por parte do título. Composição farmacêutica, A3, composição farmacêutica. Todos começam com parte do título, composição farmacêutica. Então, cheque aqui nessa parte. Então, já tem os números consecutivamente em algarismos arábicos, devem ser iniciadas por título. As reivindicações. Tá, veja só que aqui, ó, preferencialmente, tá? Não obrigatoriamente. Ao terceiro item, as reivindicações devem obrigatoriamente, e aqui sim, obrigatoriamente, conter uma única expressão caracterizado por. Vamos aqui olhar. Composição 2, reivindicação 2. Composição farmacêutica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender de 5 a 20% em peso do agente. Ó, aqui tem uma vez caracterizada por, porque cada formulação tem que ter obrigatoriamente uma vez. Então, cada reivindicação, a reivindicação 2, ele mostra uma característica. Na reivindicação 3, ele mostra outra característica. Isso é obrigatório. E aqui, novamente, ó, ele compreende de 5 a 20%, ou seja, ele abrange essa patente. Então, as reivindicações é a parte mais importante das patentes, porque é ali que diz, né, juridicamente, o que eu estou reivindicando, e também é a parte mais difícil, assim, principalmente para a gente que só é acostumado a escrever artigo científico, vai escrever uma patente, o primeiro momento é um choque. Então, essa é a estrutura de uma reivindicação. Vem um preâmbulo, que assinala se a categoria da reivindicação é um produto ou é um processo, por exemplo. Preâmbulo. Vamos analisar o preâmbulo aqui. Reivindicação 3. Composição farmacêutica de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo agente serenimizolida. Todos estão começando por composição farmacêutica. Então, é um tipo de reivindicação do produto. É uma composição. Não está começando por método de obtenção de uma formulação farmacêutica, tá? Então, tem que ser iniciado pelo... tem que ter um preâmbulo que assinala se é um produto ou se é um processo.
Aí tem que obrigatoriamente ter esse termo, caracterizado por, e muita gente usa tudo em maiúsculo, ou usa em negrito, ou sublinhado. Então, caracterizado por, que é um termo de transição, e aí o terceiro é a parte caracterizante. Então, se vocês aprenderam na língua portuguesa como se faz uma frase, que era objeto, o sujeito, né, o verbo, enfim, aqui em reivindicação é assim, é um preâmbulo, o termo caracterizado por e a parte caracterizante, que são onde são listadas características técnicas da invenção de forma ordenada e lógica, parte onde a invenção é de fato pleiteada. Tá? Então, isso é uma característica de uma invenção. Veja que todas têm caracterizada por, caracterizada por, caracterizada por, e ainda em letras maiúsculas. O que mais que ele diz aqui? Cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. Aqui, ó. Não pode ter um ponto antes de terminar. A reivindicação 2 só tem um ponto no final. A reivindicação 3 só tem um ponto no final. E elas são curtas, são frases objetivas, não é um texto aqui dentro. Então, não é um parágrafo, é uma frase. Então, não pode ser interrompida por pontos. E aí, aqui é bom a gente saber também os tipos de reivindicação, né? Então, a gente tem dois tipos de reivindicações: as independentes e as dependentes. Pelo próprio nome, né, a gente já sabe que as independentes definem componentes específicos da invenção ou criação em seu conceito, e as dependentes estão dependendo das independentes, tá? Então, dependem de outras. Então, o que quer dizer isso? A reivindicação independente está definindo um componente específico da invenção ou criação em seu conceito integral. Vamos analisar as invenções, as reivindicações. Aqui a reivindicação 1. É uma composição farmacêutica para tratamento de desordens inflamatórias caracterizada por compreender esses itens. Agora leiam a reivindicação 2. É uma composição farmacêutica ainda, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender aquilo ali de 2% a 5%. A 3, a composição 3 está de acordo com a reivindicação 2. Vejam que a primeira não estava de acordo com ninguém. A primeira era a reivindicação independente. Ela chegou e apresentou uma composição farmacêutica, tá? Que tem pelo menos um agente anti-inflamatório não esteroidal e pelo menos um modulador. E aí as próximas reivindicações estão sempre de acordo com a 1 ou de acordo com a 2. Veja que aqui tem outras, ó, outra que está de acordo com a 1, a 6 também está de acordo com a reivindicação 1. Então, a 1 aqui é a independente e as próximas são dependentes dessa 1. As dependentes definem detalhes específicos ou particulares relativos à matéria definida em uma reivindicação independente. Então, aqui ele complementa, caracterizando por outras coisas. Por que é importante falar isso? Porque em algum momento vocês vão ver, a gente já viu na aula anterior, que o tipo de patente de invenção pode ser de produto, processo e aparelho, por exemplo. Então, se eu vou falar de um produto, normalmente eu uso uma independente para mostrar aquele produto, mostro as dependentes para caracterizar e especificar mais ainda aquele produto. Mas, por exemplo, na área biotecnológica, a gente pode fazer patentes do produto, patente do método de chegar naquele produto, reivindicação do produto, reivindicação do método de chegar ali, reivindicar o uso daquela formulação para tal ação. Então, aqui ele pode reivindicar o uso dessa formulação para tratar inflamação, por exemplo. Tá? Isso são coisas específicas da área de biotecnologia, a reivindicação de uso. Tá? Aqui em relação à Instrução Normativa 30 de 2013, ele fala que a quantidade de reivindicações
independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido. Então, é uma coisa subjetiva, cada inventor vai saber como que fica melhor definir a sua invenção, né? Desde que ele consiga, nas reivindicações dependentes, mostrar as características que ele está ali reivindicando. E aí o terceiro item fala que as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias, tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc., desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas na maneira mais prática possível. Então, isso é um pouco do que a gente já falou naquele requisito da concessão da patente, né? Tem que ter uma atividade inventiva. E aí, continuando, aqui era o item 2. Continuando aqui o item 3, cada reivindicação deve definir clara e precisamente e de forma positiva as características técnicas a serem protegidas. As reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo. Então, é o que eu já falei, não adianta tu ir lá na reivindicação e dizer, eu fiz a minha pesquisa, descobri um fármaco anti-inflamatório, mas eu só testei a atividade dele oralmente, né? Eu fiz estudos orais. E aí eu vou lá na minha reivindicação e digo assim, formulação anti-inflamatória que pode ser utilizada intravenosa. Daí eu coloco lá na outra reivindicação, formulação anti-inflamatória caracterizada por ser administrada subcutânea. Da onde que eu tirei aquilo? Se eu não falei isso lá no relatório descritivo, isso cai por terra, não posso ficar colocando lá. Então, tudo tem que ser fundamentado no relatório descritivo. As reivindicações não devem conter, no que diz respeito às características de invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos do tipo, como descrito na parte tal do relatório descritivo, ou bem como representado pelos desenhos, isso não pode, tá? Então tem que ser uma coisa mais objetiva. E não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação às vantagens e ao simples uso do objeto. Então, eu não posso dizer assim, composição farmacêutica caracterizada por ser melhor do que aquela já conhecida no mercado. Não posso. Não posso. A parte caracterizante tem que dizer as características, tá? Então, as características de dissolução, características quantitativas, por exemplo, né? Não assim dizer a sua vantagem o simples uso. E aqui eu tenho mais alguns exemplos. Até então a gente estava mostrando as reivindicações, lembrando que eu estou sempre pegando a mesma patente, da composição 1, composição farmacêutica, composição farmacêutica, composição farmacêutica. E aí, seguindo nas reivindicações 7, 8 e 9, ele continua falando da composição farmacêutica e sempre são de acordo com reivindicações anteriores e sempre caracterizada por alguma coisa. E aí, quando eu chego lá na reivindicação 18, ele começa: processo de produção de composição farmacêutica, caracterizado por compreender as seguintes etapas. Certo? Então, ele saiu de uma reivindicação de produto e veio para uma reivindicação de processo, tá? Veja que a reivindicação 18 não está dizendo, de acordo com a reivindicação tal. Ela é uma reivindicação independente. Começamos aqui a falar de processo. Então, por quê? Porque às vezes eu posso chegar naquele produto, mas cheguei naquele produto de uma maneira. E aí outra pessoa descobriu como chegar naquele produto de uma forma bem mais simples. E aí, então, também a gente pode patentear o processo de chegar nesse produto. E aí, na reivindicação 19, na 20, aí ele já tem um novo tipo de reivindicação. Ele fala do uso de uma composição farmacêutica, tal como definido em uma das reivindicações 1 ou 18, ou seja,
ele está falando dessa formulação que foi falada até agora, essa composição que foi falada até agora, mas ele está mostrando o uso, caracterizado pelo fato, veja aqui, ó, não é erro de português, tá? Caracterizado pelo fato ser na fabricação de um medicamento para tratamento de desordens inflamatórias. Ficou estranho isso aqui? Vamos ver a 20, o que ele diz. Uso, de acordo com a reivindicação 19, então essa está dependente dessa. Está de acordo com a reivindicação 19. Essa aqui é uma independente. Ele não falou que é de acordo com as outras reivindicações, ele só falou assim, tal como está definido nessas reivindicações. Então, vamos olhar aqui. Uso, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que as desordens inflamatórias são dores agudas e inflamatórias, como dor de ouvido, garganta ou dente, cólicas menstruais e dores causadas por traumatismos locais. Como esse tipo de reivindicação de uso é uma coisa bem específica para a área de biotecnologia, não são todas as áreas que usam reivindicação de uso, eu sugiro, quem for utilizar e escrever essas coisas de formulação, procurar como se faz fórmula suíça de patentes. Coloca ali no Google, fórmula suíça de patentes. E aí vai mostrar que o uso, eu não posso fazer uma reivindicação assim, uso da nimesulida caracterizada por ser inflamatório. Não, eu tenho que colocar bem como está escrito aqui. Uso caracterizado pelo fato de que essas desordens são dores inflamatórias, como dor de ouvido. Mas aqui na de cima, na verdade, essa segunda já é uma nova característica. Na de cima, ele diz assim, ó, caracterizado pelo fato de ser usado na fabricação, ele quis dizer assim, ó, de ser usado na fabricação de um medicamento para o tratamento de desordens inflamatórias. Tá? Então, não posso dizer uso da composição farmacêutica caracterizado por ser para inflamação. Não, é caracterizado por ser na fabricação, utilizada na fabricação de um medicamento para o tratamento de desordens inflamatórias. E aí, para quem apresenta desenhos, eu procuro nunca colocar desenhos nas patentes, os gráficos. Eu prefiro descrever lá no tópico descrição detalhada, eu prefiro colocar isso. Mas aí, para quem quer mostrar alguma coisa, principalmente na área de engenharia, tem que mostrar o desenho, tem que fazer um desenho ali, não sei, no AutoCAD, algum software para mostrar o que é aquilo, né? Para ficar mais fácil de entender. Então, em relação aos desenhos e gráficos, devem ser executados com traços indeléveis firmes, uniformes, de forma a permitir sua reprodução. Segundo item, ter os termos indicativos, se houver, dispostos de maneira a não cobrir qualquer linha das figuras. Então, aqui a gente tem um desenho, um gráfico, e veja que os itens, nenhum está cobrindo nenhuma linha aqui, né? Os itens, né, de descrição, nenhum está cobrindo nenhuma linha. Então, tem que cuidar isso. Eles devem ser executados com clareza e em escala que possibilite redução com definição de detalhes, podendo conter em uma só folha diversas figuras, cada uma nitidamente separada da outra, numeradas consecutivamente e agrupadas, preferivelmente seguindo a ordem do relatório descritivo. Então, aqui, se não me engano, tem duas, ó, ele botou 2 páginas de desenhos, aí ele numerou aqui figura 1, não coloquei a 2, numera em ordem, e também seguir a ordem do relatório descritivo. Outro item, conter todos os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para indicar determinadas características em todos os desenhos. Então, se vocês fazem uma descrição bem ampla lá, dizendo que na linha tal, de 0 a 5 minutos, eu não sei que esse gráfico de dissolução, de 0 a 5 do teor aconteceu tal coisa. Então, tudo isso tem que estar mostrado aqui, no gráfico, conforme estava lá no relatório descritivo. Todos os sinais de referência, tais como algarismos, letras ou alfanuméricos, e linhas diretrizes que figurem nos desenhos devem ser simples e claros.
Aqui cortou, mas acho que dá para ver o que é. Os desenhos devem ficar dispostos no papel com as seguintes margens mínimas. Então, margem superior, até isso aqui, a margem superior tem que ser de 2,5. Desculpa, falei errado. Margem superior de 2,5 centímetros, preferencialmente 4. Então, tem que ser maior de que 2,5, preferencialmente 4. A margem esquerda de 2,5, preferencialmente 3. De 2,5 a 3, né? Margem direita, 1,5. Margem inferior de 1 centímetro. Acho que é isso, né? Margem direita de 1,5 e margem inferior de 1 centímetro. Isso aí. E aí, mais outras especificações gerais que eu tirei ali do texto, porque são itens que cabem para todos os... a patente inteira, na verdade, né? Então, por exemplo, no artigo 29 da Instrução Normativa 31 diz que o título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias, tais como novo, melhor, original ou qualquer denominações de fantasia e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo. O requerimento é o formulário, né, do próprio NPI. Então, veja que esse título, cadê o título nosso aqui? Ele é amplo, mas ele não tem, assim, palavras desnecessárias, né? Ele não diz assim, uma composição farmacêutica nova para tratamento de desordens inflamatórias. Ele vai direto ao assunto, né? Ele não fica falando esses termos inespecíficos aqui. E aí, o relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com caracteres de, no mínimo, 2,1 milímetros de altura, corpo 12, e entrelinha de 1,5 justificados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta, indelével, sendo permitido, quando necessário, que as fórmulas químicas e ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas. Então, se tem muita gente da área de química assistindo essa aula, deixa aí nos comentários que eu vou gravar uma aula mostrando basicamente como buscar patentes na área de química e como escrever patentes na área de química, que é um pouquinho diferenciado. O artigo 32 fala que o relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não podem conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos, letreiros, assinaturas, enfim, qualquer coisa estranha ao documento, e ele tem que ser apresentado num papel A4. Isso aqui já não cabe mais, né? Flexível, resistente, branco, liso, blá, blá, porque agora as apresentações das patentes são forma online, né? Devem ser apresentados de maneira que possibilite sua reprodução. E aí o relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter qualquer representações gráficas, tais como desenhos, representação gráfica, tá? Desenhos, fotografias ou gráficos. No sentido de fotografia, por exemplo, se eu trabalho fiz lá uma avaliação histológica de uma formulação, eu não posso colocar a avaliação histológica aqui na patente, porque ela é uma representação gráfica, é uma fotografia, na verdade, tá? Então, ela não pode entrar aqui na patente, só pode entrar figuras como gráficos, tabelas. Assim como se eu fiz algum produto mecânico também, alguma coisa de engenharia, eu não posso tirar foto do produto e colocar aqui na patente, né? Eu tenho que fazer o desenho em algum software específico, como o AutoCAD. O relatório descritivo, os desenhos e resumos podem conter tabelas, não sendo permitida sua inclusão nas reivindicações. Então, nas outras partes pode, menos nas reivindicações.
Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em uma nova folha com numeração independente. Isso a gente viu antes, né? Então, cada etapa, resumo, começa com uma numeração independente, relatório descritivo começa com outra, reivindicações com outras e desenho, se houver, também com outra. Aqui, novamente, um trecho, né, para formulações químicas. Ou equações matemáticas, quando inseridas no texto, devem ser identificadas. Os desenhos devem preferencialmente seguir o estabelecido nas normas brasileiras para desenho técnico. As folhas do relatório descritivo, reivindicação, desenho e resumo devem, isso a gente também já viu, ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, indicando o número da página e o número total de páginas. E o artigo 40 fala que cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial em algarismo arábico, localizado à esquerda do referido texto, como, por exemplo, 003, 015. Quando vocês forem procurar outras patentes para se basear na escrita, prestem atenção que essa instrução normativa é de 2013. Antes de 2013, elas não eram numeradas dessa forma. As linhas que eram numeradas a cada 5 linhas tinham uma numeração, tá? Então agora são numerados os parágrafos. Então por isso não se confundam. E aí, para fechar, é importante a gente saber. Então, para escrever uma boa patente, né, a gente tem primeiro tem que buscar outras patentes, é assim que a gente faz quando a gente escreve um artigo, a gente se baseia em vários outros. Então, é importante saber de prospecção de patentes e busca de anterioridade, que eu tenho uma aula só para isso. É importante a gente saber a legislação a respeito da propriedade intelectual. Então, tem que ler a Lei 9.279 para saber o que pode ser patenteado, que na verdade é o outro item que a gente tem que saber e que a gente falou, já falei na aula anterior, o que pode ser patenteado. E a gente sempre tem que estar atentos às resoluções específicas da nossa instituição, porque cada instituição pode pedir, uma universidade, por exemplo, o núcleo de inovação tecnológica pode solicitar formulários específicos para eles avaliarem internamente essa patente, então a gente sempre tem que estar atento à legislação dessa patente. A maioria dos conteúdos estão, né, nos vídeos anteriores ou virão nos próximos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para deixarem aqui nos comentários, eu posso gravar um novo vídeo sobre o assunto, se tiver muitas dúvidas a respeito do mesmo comentário, ou eu posso, se for uma coisa simples, eu posso deixar a resposta aqui nos comentários. Então, vou pedir para vocês para deixarem aqui o seu like, se inscrever no canal e ficar por dentro que vai ter mais vídeos, né, sobre esse assunto, se vocês querem escrever patente. Então, é necessário que vocês vejam todas essas aulas para entender tudo. Eu fiz vários cursos no NPI, todos os cursos, na verdade, que foram ofertados, desde busca de patentes. Eu levei uma semana num curso só de busca de patentes. Eu estou trazendo aqui bem resumido numa aula didática para vocês. Fiz um curso de uma semana também de redação de patentes. Fiz curso avançado de redação de patentes na área de biotecnologia. Então, estou tentando trazer de uma forma bem resumida para vocês e espero que vocês consigam aplicar. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Então, muito obrigada. Nos vemos nos próximos vídeos.